Olá, boa noite. Vou esperar um pouquinho para o pessoal começar a entrar no Facebook, aqui no YouTube, no Instagram também, que a gente vai começar essa live com o Carlos Murdock. Eu vou dar uns 30 segundinhos para o pessoal começar a entrar. E queria saber também se o pessoal vai escutar. Está escutando bem aí no Instagram? Paulo, você que foi o primeiro a entrar aí no Instagram. Boa noite. Você está escutando? Você está escutando eu falar? Dá um ok aí, por favor. Pessoal aí está escutando? Bem, eu vou começar. Vou chamar mais 3 minutos. Ah, bom, Paulo já me disse que sim, então a gente já pode começar. Vou pedir que bom, Gabriel, obrigada aqui. Escutando aqui também, né? Gabriel deu ok? É isso? Está todo mundo escutando? Então vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos. Mais uma vez, a gente está começando o segundo programa Ponto de Equilíbrio, né? Liderado por mim. Meu nome é Fabiana Bentes. Quem não conhece, muito prazer. Bom, a gente vai, né? Começar novamente esse programa falando na necessidade de a gente fazer um jornalismo construtivo, de informações positivas, que a gente traga cada vez mais informações que a gente possa pensar numa cidade melhor, num estado melhor, num país melhor. Quem está no Instagram, se puder, por favor, ir para o Facebook, Fabiana Bentes RJ, ou para o YouTube, o link está na bio do Instagram, porque a gente ainda não tem 100 inscritos, então a gente precisa desses 100 inscritos para poder personalizar, mas pelo link do Instagram, você consegue acessar, porque o Carlos Murdock vai dar uma aula, vai desenhar com a gente, então é muito importante que você assista ou pelo Facebook ou pelo YouTube, porque aqui pelo Instagram a gente não consegue. A gente vai ter essa aula, né? Porque durante 3 meses, Carlos Murdock liderou, dentro do plano de governo para o candidato Paulo Messina, a área de cidade e sustentabilidade. Essa área é uma área, né, vital, digamos, central para o desenvolvimento da cidade, em sentido de lazer, saúde, qualidade de vida, segurança pública, educação, cidadania, e efetivamente o Rio de Janeiro vem apanhando muito, há muito tempo, com uma desordem do poder público, no sentido de trazer à nossa sociedade, né, à nossa cidade, uma conservação boa, né, para o dia a dia da cidade, mas mais que tudo, preparada para o desenvolvimento, né, preparada para um melhor tráfego, para uma melhor educação, para uma melhor qualidade de vida, e a gente vai se sentindo um pouquinho abandonado. Ele fez na verdade, ele fez esse plano de governo junto com a equipe grande, né? Eu liderava essa equipe do plano de governo do Paulo Messina. Ele pegou essa área, mas o que é mais importante de vocês entenderem é que dentro desse documento, são mais ou menos 200 páginas que envolvem todo o plano de governo, ele não foi criado com ideias, ele foi criado a partir de diagnóstico. Ou seja, a gente começou a entender qual era a situação do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, efetivamente, para, a partir daí, construir em cima dessas necessidades. Não apenas as necessidades de uma população vulnerável, no caso das comunidades, mas também do dia a dia, do turismo, do próprio cidadão, do ir e vir, mas, obviamente, com um olhar muito mais crítico para as favelas, que hoje a gente tem, hoje mesmo em São Gonçalo, não sei se vocês viram, houve um desabamento em São Gonçalo, matando uma criança de 1 ano e 7 meses. Então, é um problema muito crítico. Vão vir as chuvas de verão logo no início desse ano, e você começar um governo com chuvas de verão não é para qualquer um. Eu liderei isso quando eu era secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, eu era líder na área de calamidades, e a gente, efetivamente, é um momento para o Estado, para a cidade, muito pesado, porque são vidas, são futuros, são pessoas que você realmente chega um momento que você não consegue ajudar. E o que é o mais importante dentro desse plano de governo, nesse sentido, é você trabalhar sempre a prevenção, evitar que aconteçam essas tragédias. Então, o professor Carlos Murdock, eu vou dar uma apresentaçãozinha básica dele, né, porque ele tem um currículo super extenso, arquiteto, urbanista, professor e otimista incansável, mestre em sustentabilidade, professor convidado do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas, diretor da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, consultor de políticas públicas sobre mobilidade e habitação, ministra palestras com foco no futuro das cidades sobre a ótica sustentável,
coordenador de cursos de graduação e pós na Universidade Veiga de Almeida, e acredita, obviamente, assim como eu, por isso que a gente está junto, no futuro e na capacidade de recuperação do Rio de Janeiro. O e-mail dele é murdoch, murdoch.murdoch.com.br. Vou dar as boas-vindas aqui para o Murdoch, já está aqui comigo, e vou colocar aqui o Murdoch no Instagram também. Pronto, vamos ver se está tudo certinho. O Murdoch já está aqui com a gente no stream, aguardando ele no Instagram. Que coisa boa. Bom, imagino que já estou entrando no Instagram. Entrou. Eu estou me sentindo aqui realmente na Globo, gente, porque tem uma câmera de um lado, uma câmera do outro, aí, monitoramento total. Tá tendo um eco aí, Fabiana. Espera aí, deixa eu tirar um... Senão a gente vai sofrer da síndrome do sanduíche, Vê se tá bom aí agora. Tá um pouquinho melhor. Okay. Eu queria dar boa noite para todo mundo e falar que foi um prazer trabalhar com a Fabiana, porque durante esses 2 meses que ela liderou esse plano de governo, nós vivemos uma utopia de sonho, não pela questão política apenas, mas é porque o grupo que ela formou foi um grupo incrível de pessoas cariocas com C maiúsculo, que realmente acreditavam nas questões, e boa parte das pessoas trabalhou essencialmente com muito amor, muita dedicação, muita coisa. Por exemplo, o grupo de urbanismo e sustentabilidade contou com participação de São Paulo, gente de Campos, da Universidade Federal, Fundação Getúlio Vargas. Então, foi uma experiência incrível. E muito do que eu vou falar aqui agora não é a ideia do Murdoch, tá? Por favor, não é isso. Na realidade, é um apanhado do que nós consideramos o que melhor está sendo feito no mundo, naturalmente com algumas adaptações regionais, para se colocar em prática. Aliás, já começa a falar desejando boa sorte ao Washington Fajardo, que está assumindo a Secretaria de Urbanismo aí, porque exatamente o papel dele é esse, ser um aglutinador de boas ideias e boas ações. Tá? Em relação ao Eduardo Paes, acho que a gente vai comentar um pouco mais na frente, mas sabemos que o Eduardo Paes é um executor, e se bem assessorado, ele pode fazer coisas boas. Eu acho que nessas fichas que o Carioca tem que apostar nesse momento, com uma eterna vigilância. Exatamente. Esse é o nosso papel. Não, e é importante você falar, porque Eduardo Paes já foi prefeito da cidade, e eu vou dentro desse bate-papo, eu vou lendo a carta que o Murdoch fez, que uma das coisas que eu solicitei, o Murdoch fala do trabalho de 2 meses, eu ainda fiquei 1 mês até editar todo esse material. Então, eu sempre falo 3 meses, porque foi um trabalho bem relevante no pós-entrega. Mas o que é importante dentro desse documento, a gente retirou a essência, como o Murdoch falou, das pessoas, do amor pelo Rio de Janeiro. E eu pedi para, em cada capítulo, cada liderança, falar um pouco do do coração, do que ele gostaria para falar para a cidade, até mesmo se ele fosse prefeito. Né? Quem sabe o Murdoch não é um prefeito maravilhoso para o Rio de Janeiro no futuro. Então, eu vou ler, na medida que o Murdoch me der a oportunidade de fazer uma pergunta, porque ele vai dar aula, então eu vou ter que tentar interrompê-lo algumas vezes, exatamente. Eu vou aproveitar e vou ler, porque eu acho as cartas que estão nesse documento são maravilhosas. Aí, já tem até um voto aí, o Murdoch. Vamos lá. Essa é a carta, é o primeiro parágrafo da carta do Murdoch no plano de governo, e eu acho que tem exatamente tudo a ver com a situação da reeleição do Eduardo Paes, por ele já ter sido prefeito. Não resolveremos os antigos problemas da cidade repetindo as mesmas soluções e atitudes do passado recente. O Rio de Janeiro apresenta condições muito específicas e complexas, inerentes ao seu território e sua formação histórica e social. Tais soluções somente serão possíveis através de uma abordagem multidisciplinar sobre os problemas e as potencialidades da cidade. A responsabilidade sobre as ações municipais deve repousar sobre pessoas competentes, preparadas e imbuídas na convicção de servir, acima de tudo, com a humildade que a situação exige e a capacidade de inovação no enfrentamento dos antigos problemas. Servir não a si, nem ao seu círculo, mas a uma sociedade carioca tão carente de ações propositivas que melhorem sua qualidade de vida. Carente, acima de tudo, de esperança de que o futuro seja mais brilhante do que o presente.
Coragem e fibra são necessários para realizar essa mudança de paradigma político, porém não existe outra alternativa para a cidade. Esse é só o primeiro, já é todo emocionante, né? Mas é isso mesmo. Vamos lá, Murdoch. E aí, é bom... Eu não sabia que estava tão bom. Você lendo deu um brilho assim maravilhoso. Eu não sabia que estava tão legal. Eu leio poesias. Murdoch, vamos começar a falar sobre um tema, e é um tema que é o primeiro do programa de governo, né? O programa que agora acabou de entrar, Marcelo Santos, que foi um dos nossos colaboradores na parte de cidade e sustentabilidade da pessoa com deficiência. Marcelo Santos, ele usa cadeira de rodas, é um para-atleta do Vasco, maravilhoso, é um ídolo para mim, né? E ele realmente ajudou também ao Murdoch, toda a sua equipe, entender qual é a posição, né, da cidade quanto à acessibilidade. Então, dentro desse programa de acessibilidade, a gente falou das diretrizes de implantar uma cultura de cidadania dos direitos da pessoa com deficiência, aumentar a eficiência da aplicação dos recursos públicos em prol das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e melhorar a avaliação do poder público pela pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. O que a gente pode pensar para a pessoa com deficiência para o Rio de Janeiro? Fabiano, eu só vou pedir, antes de responder essa pergunta, fazer um pequeno preâmbulo aqui, porque eu gostaria de contar um pouquinho da história do Rio de Janeiro, do desenvolvimento da história do Rio de Janeiro, porque eu acho que metade das respostas vai estar justamente nessa questão aqui. Eu fiz essa experiência nessa semana e eu acho que dá muito certo, porque a gente, entendendo o desenvolvimento e como a cidade andou, nós vamos responder uma porção de perguntas. Talvez não a questão da acessibilidade, que é uma falta de respeito, uma falta de consideração brutal, mas esse jeitinho carioca, que é uma das coisas que a gente está combatendo agora, é um dos responsáveis. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se a gente consegue... Pessoal ver. que está no Instagram, se puder ir, por favor, para o YouTube ou para o Facebook Fabiana Bentes RJ para poder ver a tela. Eu vou tentar mostrar... Não, eu não consigo, gente. Eu ia tentar mudar aqui o meu... Você consegue distribuir a tela? A minha tela, o meu mapa do Rio de Janeiro já está aparecendo aqui no YouTube? Pronto. Ótimo, beleza. Então, assim eu consigo monitorar. Começou a aula, gente. Não é começar a aula, gente, pelo amor de Deus. É só para lembrar algumas coisas aqui, um pouquinho da história, já que a gente tem muitos estudantes que estão presentes aqui, e que eu acho que é o pessoal que vai, né, que vai levar isso adiante, porque um dos pilares da nossa transformação é o pensamento a longo prazo, né? É isso aí. A gente enxergar ao longo prazo. É claro que a gente não assina um contrato com o futuro, mas a gente pode intuir o que vai acontecer através da matemática, através das séries históricas, conhecendo o passado que a gente conhece o futuro, não é isso? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu monitorar aqui no YouTube também, para ver se se alguém comenta alguma coisa e por aí vai. Deixa eu jogar aqui no YouTube. Beleza. Maravilha. Aqui eu consigo ver que tem alguns estudantes, ótimo. Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que toda cidade tem um motivo para acontecer, né? A primeira capital do Brasil não foi o Rio de Janeiro, né? Tava ali em cima, né? Salvador, veio para o Rio de Janeiro justamente porque a cidade se tornou muito importante, principalmente pela questão estratégica, pelo posicionamento estratégico e posteriormente pela questão do desembarcamento das cargas que vinham de Minas Gerais. Mas é o seguinte, nós temos uma propriedade geográfica aqui muito importante, que é a seguinte, deixa eu ver se funciona aqui minha pinturinha, que é a seguinte, vamos lá. Aqui nós temos uma coisa chamada Baía de Guanabara, tá? Baía de Guanabara, que tem uma propriedade muito interessante. É um dos 4 portos naturais aqui da cidade, do Brasil. Né? Um território muito extenso, né? E é um lugar de fácil proteção. Proteção por quê? Porque nós temos aqui um fechamento muito fácil de ser protegido. É só botar um canhão de um lado, um canhão do outro e toma tiro para qualquer inglês, holandês e etc e tal. Então, este porto natural, na realidade, é a origem da cidade do Rio de Janeiro.
E é o motivo principal para ela acontecer. Vamos lá. De onde parte a cidade do Rio? Vamos colocar uma outra cor aqui para a gente aprender, né? Para a gente desenhar. A cidade vai partir mais ou menos dessa região aqui, que vai ser o marco zero da cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Naturalmente, nós temos aqui vetores de expansão, né? Vetores de expansão que vão se espalhar em volta, né? Em volta desse território tão complicado. O Rio de Janeiro não tem um solo muito, vamos dizer, confiável. Isso aqui tudo era várzea, né? Era uma região de transição entre água e terra. Né? Nós temos muitas regiões aterradas e é um dos motivos do Rio de Janeiro alagar. Né? Nós temos regiões extremamente vulneráveis. Daqui a pouco a gente explica isso um pouquinho melhor. Com a expansão do Rio, naturalmente, quem tem mais dinheiro vai procurar a região litorânea. Aliás, Fabiana, você sabe por que no século XIX as praias ficaram tão interessantes para quem tem dinheiro, quem tinha mais dinheiro? É pelo seguinte: antigamente, quando a gente olha para as pinturas medievais, clássicas, todo mundo é branco pra caramba, então era muito chique ser branco. Por quê? Porque quem tomava sol era o cara que estava na lavoura, estava ali trabalhando nos campos. Então, para você para o rico se diferenciar, para a nobreza se diferenciar, ele era branco. E aí aparece aquela veia no braço, sangue azul. O que acontece? Com a Revolução Industrial, tem uma inversão. Então, quem está muito branco é que está trabalhando muito dentro da fábrica. Então, quem não trabalha, quem não precisa trabalhar na fábrica, passa a se bronzear. Aí os balneários, tem um boom na Europa de balneários, a costa francesa, aquela coisa toda, né? E as pessoas começam a ir à praia. E daí até hoje o nosso hábito da gente se queimar na praia. Então, naturalmente, essa região litorânea, né, com as praias naturais do Rio, que depois vai se transformar no que a gente vai chamar de Zona Sul, elas passam a ser muito valorizadas. Agora tem uma galera que não tem as mesmas posses, naturalmente eles vão para esse outro vetor, que a gente vai chamar posteriormente de Zona Norte. Né? É muito importante a gente lembrar aqui, Fabiana, dessas áreas aqui, que são os nossos maciços, né? Maciço da Tijuca, maciço da Pedra Branca e o maciço do Mendanha, aquele aqui que vai fazer uma outra configuração. Então o Rio, o desenvolvimento dele vai ser completamente espalhado, tentando driblar esses maciços. E esses maciços, que também serão bacias hidrográficas, vão definir bacias hidrográficas, vão gerar justamente esse desenvolvimento. No caso aqui, no caso da expansão para a Zona Norte e Zona Oeste, o drible desses maciços vai acabar gerando o que a gente chama hoje de Avenida Brasil. Não é verdade? Uhum. Em compensação, nós vamos ter um desenvolvimento aqui da Zona Sul. Se o professor Carlos Eduardo Nunes Ferreira estiver vendo aqui, ele vai dizer que a Barra é Zona Sul. Né? A Barra é uma extensão natural da Zona Sul, justamente pela característica de ocupação e pelo perfil. Apesar de não estar oficialmente, cá estou, apesar de oficialmente não ser considerado Zona Sul. Então, isso promove o quê, gente? Promove uma cidade que é completamente partida, onde nós temos uma região de pessoas mais abastadas, em detrimento de uma região de pessoas, né, pessoas mais abastadas e pessoas que são trabalhadores. Isso vai ser a origem dos nossos problemas de mobilidade, vai ser a origem dos nossos problemas de regiões que são muito abandonadas pelo poder público. Eu acho que é importante a gente discutir principalmente a questão olímpica e as decisões que foram tomadas em relação pelo próprio Eduardo Paes, que eu acho que é a maior crítica que a gente tem em relação a isso. E é o seguinte:
Uma outra propriedade importante é que a chamada Zona Oeste, que eu vou chamar de AP5, vou botar um roxo aqui, tá? Principalmente essa zona aqui, Campo Grande, Santa Cruz, Paciência, etc. Adicionado aqui a Zona Norte da cidade, Fabiana, sabe quantas pessoas moram aqui? 5 milhões de pessoas. 5 milhões, 5,5 milhões de pessoas nessas duas áreas aqui. Aqui, Zona Sul, mais ou menos 1 milhão. Alô? Me ouve? Tá certo? Estou escutando. A Barra da Tijuca, aqui, ela é um mix de área, porque nós temos aqui a região de Jacarepaguá, né? Barra da Tijuca é interessante porque ela recebe mais ou menos 1,5 milhão de pessoas por dia, mas nós temos menos de 400 mil habitantes, máximo 500 mil. E é o seguinte, a maior parte da população está nessa região. E é a região mais esquecida do Rio de Janeiro. E aqui, o que acontece? Milícia, pipocando, tráfico, pipocando. Enquanto não resolvermos essas duas áreas, o Rio de Janeiro vai estar abandonado. Falando Partindo em disso, Santa Cruz aí, né, Murdoch, aí a área de Santa Cruz é o único distrito, né, industrial do Rio de Janeiro completamente abandonado, né? Completamente abandonado, exatamente. Completamente abandonado. Então, quando nós começamos a falar, e o primeiro assunto que você me pergunta justamente sobre a questão da acessibilidade, eu acho que mais do que uma questão urbanística, é uma questão humana e social, porque nós temos toda a tecnologia, nós temos todos os mapeamentos, nós temos todas as armas e as ferramentas para podermos garantir. O Marcelo reclamava muito, por exemplo, da acessibilidade nos lugares, no transporte público. Gente, há 30 anos atrás, a gente já viajava para os lugares, 30, 40 anos, e o ônibus lá fora descia, chegava no calçamento, mas para isso você tem que ter o calçamento acertado, nivelado, o asfalto nivelado para o ônibus conseguir descer, né? Para o ônibus conseguir chegar no nível da pessoa com deficiência. Você já viu algum cadeirante pegar ônibus, Fabiana? Não. É um evento. Aliás, já vi tentar. É um evento. Subir o evento, o motorista descendo, aquela questão de montar a cadeira. É tanto tempo para ele conseguir, né, que você não fica ali assistindo. Você, evento. Continua, mas é complicado. Então nós consegue entrar. Nós temos esse problema do transporte público. Se nós olharmos para a qualidade das nossas calçadas, e aí eu vou falar Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, se na Zona Sul já é complicado, Zona Norte e Zona Oeste são coisas inexistentes. Deixa eu mostrar uma foto sobre a questão da acessibilidade aqui, Murdoch, que eu separei para você, que eu acho que ela vai falar muita coisa do que você está falando. Está assistindo aí? Está vendo aí? Não, estou vendo aqui, professor Carlos Eduardo Nunes Ferreira, já não era boa, foi sucateado no último governo, exatamente. Olha aí, a foto, está dando para ver? É natural. Então, assim, né, para pegar o ônibus, antes de pegar o ônibus, eu peguei essa foto é bastante, né, representativa da cidade, da falta de acessibilidade da cidade, né? Bastante, não, é significativo, e a gente vai encontrar isso em várias estações de trens trens e metrô. Realmente, o cadeirante ele não tem vida fácil. Mas eu não estou falando nem só do trem do metrô, não. Vamos falar um pouco das calçadas também. E é engraçado, porque o carioca fala mal a beça das calçadas. Aliás, outro dia eu ajudei uma senhora, caiu no buraco, quebrou o braço, não tinha ninguém para atender, e aí começa a criar aquela coisa em volta, né? O pessoal em volta, ninguém ajuda. E o que acontece? Eu fiquei com ela até chegar a ambulância, consegui chamar a ambulância, fomos muito bem atendidos até. Mas é o seguinte, você olhava para a qualidade do calçamento, da pedra portuguesa, que é bacana, é carioca,
português, é brasileiro, ele está na nossa raiz, mas é de uma manutenção muito complicada. E lembrar que que um pedaço das calçadas é responsabilidade dos condomínios. Dos condomínios. E na verdade, ninguém está aí para isso. E não tem. Eu acho que as pessoas não sabem que é. A verdade é essa. Eu acho que o carioca não sabe que ele é responsável pelo calçamento à frente. Não, a gente tem que lembrar. Então é o seguinte: se a calçada está ruim, a culpa é do condomínio. Não adianta também só jogar a culpa no poder público. Se bem que a gente tem, eu acho que só pode ser um grande esquema, por exemplo, da qualidade do nosso piso, do asfalto, constantemente ele está sendo recapeado, né? O aterro do Flamengo, não sei quantas vezes ele foi recapeado, aí recapeia, o pessoal reclama, daqui a pouco fica escorregadio demais, e aí vai recapear de novo. Isso eu estou falando de aterro do Flamengo, gente. Eu não estou falando de Avenida Venceslau Braz, sei lá. Não estou falando disso. Então, e me parece que existe esse vício, né? Esse vício da má qualidade do serviço. Murdock, eu vou fazer 2 comentários aqui que estão escritos. O Jackson Vasconcelos comenta, triste na questão da acessibilidade, o Rio sediou o Parapã, né, e as Paralimpíadas, e não houve legado efetivamente para a questão da pessoa com deficiência. E a Sheila também fala aqui que existem casas que fazem um puxadinho na frente da casa e não dá para os cadeirantes passarem. Isso também em comunidades, em áreas mais que não tem um controle do poder público maior. Então, efetivamente, eu acho que é um tema de urgência na cidade, onde a gente tenha que criar um hábito, e isso a gente propõe também, da cultura da acessibilidade, né? Da cultura da pessoa com deficiência. A gente precisa inserir no contexto do desenvolvimento da política pública, a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos da pessoa que não tem deficiência. E, para isso, ela precisa aceder aos serviços, precisa estar apta a ter uma vida um pouco mais fácil, como você falou. Fabiano, e eu acho que a gente não está falando nem só da questão do cadeirante, não. Outra coisa importante. Não. Pessoas cegas. E é o seguinte: lembra da questão do longo prazo, né? Da gente olhar para além do mandato, eu vou chamar de muito além do mandato. O Rio de Janeiro, eu volto a bater nessa tecla, eu falo, todas as vezes que eu abro a boca, eu falo nisso, devo estar enchendo a paciência de vocês. A população do Rio de Janeiro parou de crescer. Aí todo mundo arregala um olho. Parou de crescer. Hoje em dia somos aproximadamente 6.700.000. Paramos de crescer em 2030. Daqui a 10 anos, eu vou estar vivo ainda para encher a paciência de todo mundo. Paramos de crescer em 2030 e passamos a decrescer, o que significa o quê? Que nós estamos... Não, nós estamos com... Exato, mas os idosos já são uma parcela muito significativa da população, porque essa geração de idosos é uma herança, vamos dizer ainda, de gente que passou um tempo quase como o Rio de Janeiro, capital federal. Né? Nós temos muita gente aqui, muitos funcionários públicos. Nós temos um perfil, por exemplo, Copacabana, que nós temos hoje em dia muitas viúvas de funcionários públicos, tanto que o perfil de Copacabana é maioria senhoras idosas, tá certo? E o que acontece? Aí a pergunta que se faz: estamos preparados para uma cidade amistosa para a terceira idade? Queremos turismo? Tá, terceira idade. Não, porque é o seguinte, o mundo está envelhecendo. Né? O mundo, claro. Exatamente. O mundo está preparado. Isso é uma coisa importantíssima. Vamos continuar, Murdock, porque a acessibilidade, senão a gente vai pegar o programa inteiro. Mas eu vou fazer a gente falou isso antes, tá? Porque tem tanto assunto para cada subitem. Desculpa. Mas é assim, é porque eu também vou na aula, eu vou aprendendo. O Marcelo Santos diz aqui que nós não somos invisíveis, como, né, ele sempre pontuou para a gente. O Alessandro Montano fala que também é uma pessoa com deficiência e afirma que a acessibilidade não existe, e sem falar na manutenção das instalações do legado olímpico em termos de acessibilidade, que efetivamente não há, nem com nem sem acessibilidade.
Eu vou fazer aquela pausa para continuar lendo a carta do Murdoch do plano. Vou para o segundo parágrafo, vou ler bonito, né, para o Murdoch lembrar do que ele escreveu. Gostei disso. Vamos lá. Essencial é a discussão eficaz do meio urbano e da sua infraestrutura integral. A cidade é a maior realização urbana, a maior realização humana e, ao mesmo tempo, um retrato fiel de nossa civilização e de nossas convicções. Inadmissível no século XXI habitarmos em uma cidade fragmentada entre morro e asfalto, entre mansão e barraco, entre zona norte, zona oeste e zona sul. Todos são parte de um mesmo organismo vivo. O que acontece em uma área se reflete diretamente em outras áreas, pois somos um organismo que, no momento, se apresenta muito desequilibrado. A cidade é o palco da vida de 85% dos brasileiros. No caso do Rio, município e metrópole, é a nossa totalidade. Não se resolvem problemas acumulados por décadas e gestões duvidosas em 4 anos. Há de se ter uma perspectiva de longo prazo, porém sem perder o foco na prioridade urgente e passível de tratamento imediato: a casa, o emprego, a segurança, a saúde e o transporte. Saúde começa na casa ventilada, ensolarada e acessível, na qualidade de água e do saneamento, passando também pelas áreas verdes da cidade. Segurança não é só casa de polícia, mas também de escola, de emprego, de iluminação, da poda das árvores que amplia a visibilidade, de tecnologia, de inteligência, de legislação edilícia, revitalizando as fachadas do nível do pedestre, do retorno do comércio, do bairro e, o mais importante, com as pessoas retornando ao espaço público, que lhes pertence, se transformando nos olhos das ruas. Educação é muito mais do que escola. É a creche, é a rua, é o bairro, é a cultura local, é a integração social, é o tempo que o trabalhador perde no transporte quando deveria estar educando os filhos ou se capacitando para um futuro melhor. Essa é uma segunda parte da carta do Murdoch, né, na questão do plano de governo. E, diante disso, Murdoch, quando você fala, né, de qualidade de vida e etc., eu vou compartilhar, né, uma situação que aconteceu hoje, como eu comentei, e acontece no Rio de Janeiro, geralmente, né, infelizmente, no Rio de Janeiro e em muitas outras cidades, que são a questão que me abateu muito durante o meu tempo no governo, que são a questão das calamidades, né? A gente não tem como ignorar a situação das calamidades no Rio de Janeiro, nem no município, nem no estado, não só numa questão de amontoamento de residências, como nas favelas, mas também da falta de manutenção, de limpeza dos rios, de gente jogando lixo na rua, ou seja, uma combinação explosiva de falta de civilidade, falta de cidadania, falta de presença do poder público, e aí a gente tem os resultados catastróficos que a gente vem assistindo ano após ano. O que você acredita como arquiteto urbanista na situação do Rio? Como você disse, 5,5 milhões de pessoas vivem em uma área extensa, uma área que tem amontoamento, né, em sua grande parte, temos milhares, assim, milhões de pessoas vivendo em favela. Como é que você vê isso? Fabiana, cada pergunta fácil que você faz, né? Eu tô adorando essa história, né? É só coisa fácil, mas não tem problema. Como eu falei que toda cidade tinha um motivo para existir, toda cidade também tem um desastre favorito. No caso do Rio de Janeiro, o desastre é a água. É a água que vem de baixo, é a água que vem de cima e é a água que escorre da montanha. Compartilha comigo aquela tela de novo. Compartilha minha tela de novo. Aqui do... Pronto. Pronto. Minha telinha. Vamos olhar de novo para a cidade do Rio de Janeiro aqui. Vamos olhar para a cidade do Rio. Lembrando dos maciços. Essas áreas verdes, todas maciços urbanos. Deixa eu sair daqui, dar um zoom aqui. Muito bem. O que acontece? Nós temos aqui áreas extremamente vulneráveis. Peguei aqui Zona Sul, podia ter pego qualquer lugar, mas Zona Sul, porque nós temos muitas áreas aterradas, assim como Barra da Tijuca, né? O pessoal mora, né? A turma mora aqui na região praiana, e o que acontece? A população que atende, que sempre atendeu a quem tem mais dinheiro, ela ou mora longe, Zona Norte, ou vai morar
né? E vai pegaria qualquer condução difícil para chegar no trabalho, e às vezes não compensava financeiramente. O que acontece? O pessoal vai morar perto do trabalho, vai tentar morar em qualquer lugar. Aonde sobra? Sobra na área não legalizada, ou seja, nas áreas que não estão oficialmente estipuladas para habitação. Então elas começam a invadir as franjas dos morros. Qual é o problema que isso acontece? Quando a água cai nas chuvas e nós temos um clima tropical, elas vão escorrer pelos morros e vão inundar essas regiões. Simples assim. Além do mais, quando você você destrói a vegetação de superfície desses morros, você perde a estrutura do solo. Dependendo da geologia que você tem, você torna esses territórios extremamente instáveis. Como nós vivemos hoje em dia num período de aquecimento global mundial, não vou entrar nesse assunto, o fato é que nós estamos com o planeta aquecendo, o nosso regime de chuvas, cada vez mais, ele tende a ser muito maior. E as áreas de risco se tornam muito mais instáveis e afetadas. Ou seja, nós estamos ligando essa questão a um problema também, um problema social, um problema de habitação. Ou seja, o que a gente podia fazer em 4 anos aqui? Primeiro, mapear quem está em área de risco. Me parece que e retirar essas pessoas. Isso é uma coisa que é condição sine qua non. Tá? Esse é um número de população muito resumido, poderia ser perfeitamente administrável. Tá? Principalmente... É importante, só te interrompendo, Murdoch, fala. falar que a questão social, como o Murdoch falou, ela tem um complicador aí muito grande, que as pessoas não querem sair das suas casas. Então, o Murdoch, há muitos anos, ele defende um plano de remoção dessas pessoas, não para outras áreas, mas para as próprias áreas, né, desde que você consiga fazer, né, a realocação dessas pessoas mais para... Eu não sei como é... Explica um pouquinho, Murdoch, porque quem é da área de desenvolvimento social entende que é muito fácil falar, vou tirar as pessoas daqui, vou botar ali, mas na hora que chegar, vem a imprensa, vem o defensor, vem não sei o quê, aí a gente vê, fica naquela situação, peraí, é melhor realocar e essa pessoa sair do risco, ou é melhor, em 3 meses, essa pessoa desabar junto com a família dela dentro dessa casa? Então, é uma situação de remoção que precisa ter uma seriedade muito grande na questão das políticas públicas, porque você não pode simplesmente retirar as pessoas das casas, você tem que realmente dar uma assistência, são pessoas em situação de vulnerabilidade muito alta, então você efetivamente tem que começar a respaldar o que a gente chama mais ou menos o ecossistema que essa pessoa vive. Eu não posso pegar uma pessoa que morou, como o Murdoch está evidenciando aí, por exemplo, o Morro Dona Marta, a vida inteira em Botafogo, que ela fez o seu emprego, ela fez a sua área, ela estudou no Santo Inácio ali do lado, por uma política social que eles têm, então ela tem essa relação toda em Botafogo, eu vou tirar ela dali e vou jogar ela lá para Santa Cruz, por exemplo. Não vai acontecer e ela vai resistir. Então, a questão da política social associada à política, né, de urbanização, ela precisa estar muito integrada, respeitando também, né, essa questão do ecossistema do cidadão. Não, Fabiano, é impressionante como todas as coisas estão conectadas. A gente não consegue separar muito em caixinha. Então, daí a necessidade sempre da gente estar trabalhando com uma super equipe ultra pluripartidária e pluridisciplinar, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no Morro do Zona Marta aqui. Vamos dar um zoom aqui. Naturalmente, a ocupação aqui ela é caótica. Assim é um padrão do Rio de Janeiro. Né, padrão de favela, naturalmente. Foi criando um, aí o outro fez o puxadinho, etc. e tal. Mas eu lembro, não existe mais pressão habitacional para as favelas se expandirem. Porque a população não está aumentando nem nas favelas. É claro, ainda vai ter um resíduo de 0,5%, 2%, 1%, que não é justificável. Aonde eu quero chegar com isso? Nós temos um número agora, e esse número não vai se alterar. Se ele não se altera, eu consigo planejar.
A não ser que a gente tenha um boom econômico no Rio de Janeiro maravilhoso, que a gente vai atrair uma população do Brasil que sempre vem atrás de oportunidades, etc. Mas comentando o que a Fabiana falou, realmente chega da gente olhar para a favela como um câncer urbano, até porque não é, porque na verdade é um território que conseguiu sobreviver, as pessoas estão ali para sobreviver. No momento zero, são trabalhadores, né? Antes de ter tráfico, etc., são pessoas que prestavam serviços para essas casas todas, às vezes mansões aqui de Botafogo, etc. e tal. Então, não é correto, nesse momento, por exemplo, se remover as pessoas e se mandar para o raio que o parta. Não é mais, não temos mais Vila Kennedy, não temos mais essa questão. O que está lá está posto, ótimo, vamos melhorar a mobilidade, vamos melhorar o transporte. Agora, qual é a questão? Se nós observarmos bem a densidade, essa densidade, nós vamos, com alguns estudos, a gente consegue resumir essas habitações numa habitação mais densa, com poucos andares. Então, uma das propostas antigas era justamente isso. Se elencar uma área, por exemplo, que eu pudesse temporariamente, através de uma hospedagem solidária ou alguma coisa, deslocar essas pessoas para algum lugar próximo, onde eu pudesse assumir uma reforma urbana desse território. Saneamento, etc. Saneamento, tudo, exatamente. E é passo a passo. Saneamento, uma rua para uma rua essencial para quê? Para conseguir pegar a vovó que teve um problema aqui cardíaco. A ambulância não chega. E se pegar fogo nesse barraco, como é que faz? Não é justo, né? Então, essa questão, nós iríamos pegar essas habitações, resumir num predinho só, vou até pintar esse predinho de amarelo, bonitinho, né? Num edifíciozinho só, íamos liberar solo. É isso aí. Área de lazer, respirar, vegetação. E vamos tijolinho por tijolinho recuperando essas favelas. Né? Isso demora. A gente sabe que demora, mas a gente tem que começar. Outra coisa importante, por exemplo, a qualidade de salubridade dessas habitações aqui. Numa época de Covid, falar fica em casa, beleza, para quem tem uma casa é ótimo. Ar-condicionado, né? E tudo. Fica em casa, ar-condicionado, maravilhoso. Agora, o que acontece? Às vezes, numa residência dessa, moram 6, 7 pessoas, vai falar fica em casa. Sabe? É mais ou menos, sabe? É mais ou menos. A gente parece que não pensa. Fica em casa, fica todo mundo enfurnado aqui. Parece a habitação escocesa em 1820, que dormiam 18 no mesmo quarto, com calefação, comida e cachorro. Né? E por aí vai. E o que acontece? É possível se fazer micro-intervenções nessas casas aqui para que ela tenha melhores condições de salubridade? Fabiana, a gente gasta um dinheiro terrível. Por exemplo, Rocinha. Rocinha é o maior índice de tuberculose do Brasil. Por quê? Porque a casa não ventila, não entra o sol, o solo, né? O solo às vezes é quase terra batida, ou um concreto magro, alguma coisa. A criança fica brincando ali, naquelas condições de umidade. O que acontece? Fica todo mundo doente. Claro. Vai para onde? Vai para o hospital. Não, e tem uma coisa importante, Murdoch, que até o Carlos aqui comentou, há muitos terrenos e imóveis ociosos em áreas próximas às comunidades. Existe muito no poder público, efetivamente, isso quando quem passou pelo poder público sabe, eu sei, né? Existem muitos imóveis ociosos e não só isso, existem políticas públicas, como do aluguel social, que são políticas direcionadas à questão da habitação, principalmente na área de calamidade, mas a política pública, às vezes, é de uma forma um pouco ignorante, porque ela é, por exemplo, aluguel social e depois que acontece a tragédia, né? Então, para você criar um modelo político de retirar essas pessoas, né? Fazer as reformas possíveis, etc., e recolocar, não é uma tarefa fácil, porque o aluguel social tá exatamente direcionado à consequência da desurbanização, vamos dizer assim, do que efetivamente a criar modelos de urbanização para áreas como essa. A gente chegou a discutir, né, Murdoch, com a Diane, etc., o modelo da questão para
população em situação de rua, para situações como essa, de aluguéis que poderiam, obviamente, minimizar o custo da saúde, etc., como você está falando, que tem uma consequência, e depois trazer para essas pessoas uma qualidade de vida melhor. Mas as políticas públicas ainda também precisam avançar e não serem de remediação, elas precisam ser de prevenção. A gente precisa pensar hoje no município do Rio de Janeiro como um polo de prevenção. Existe um projeto, quando eu estava lá no governo, a gente chegou a comentar isso também, que é o protocolo da ONU do Estado Resiliente, né, das cidades resilientes. Esse protocolo, a gente estava querendo criar um protocolo, quando a gente encontrou o protocolo da ONU, que ele vai de 0 a 360 graus, vamos dizer assim, ele faz toda a curva, desde a criancinha pequena que está aprendendo a cidadania, de não jogar lixo naquele rio, porque aquele rio vai fazer enchente, até a questão da remediação da calamidade. A gente já tem um protocolo da ONU aí que as cidades podem implementar. E acredito que o município do Rio, assim como Niterói já tem, eu acho que já está no estágio 5 do protocolo da ONU de cidade resiliente, que o município precisa adotar de forma urgente. Se a gente tiver essa coordenação, se o secretário municipal, o Washington Fajardo, pegar esse protocolo, né, como você falou, com humildade, falar assim, vamos seguir esse protocolo, nós não temos que inventar roda. Essas questões já estão aí expostas. O Murdoch, por exemplo, é um que batalha essa questão da realocação temporária para melhorar a situação, mas, infelizmente, a gente, né, como você falou, não podemos ter soluções que já se tentaram muitas vezes. Como o Rio não se tentou ainda, né, o protocolo da ONU e fazer a remoção temporária para realocar essas pessoas depois novamente, eu acho que é um início, você não acha, Murdoch? Eu acho totalmente, completamente. Porque é o seguinte, a gente não está reinventando a roda aqui. Já tem o mundo inteiro está pensando e tem boas propostas, e boas políticas. Tem 200 mil manuais, 200 mil fontes de pesquisa, muitas experiências, muito intercâmbio para fazer. O que a gente não tem tido aqui no Rio de Janeiro, no Brasil em geral, principalmente no Rio de Janeiro, é qualidade política. Eu vou dizer uma coisa, tem técnicos excelentes na prefeitura, só que eles são comandados, a cada turma que entra, bota uma liderança que tem orientado os caminhos de técnicos excelentes que muitas vezes não conseguem desenvolver o seu trabalho, as suas competências e no que fazerem o que podem fazer de melhor, e simplesmente a coisa desanda, vai por aí. Outra coisa, Fabiano, já que a gente está aqui no Dona Marta, aqui, só para a gente comentar algumas coisas. Por exemplo, nós temos que flexibilizar a legislação de maneira tal que o mercado formal imobiliário possa ocupar o lugar das milícias. Fazer pequenos imóveis. Possa ocupar o lugar das milícias. O que a milícia faz? A milícia vai achar esse terreno, sei lá, um terreno aqui, e vai levantar um prédio do jeito que for, e mesmo com foto de satélite, a prefeitura, me parece, não sei porque não detecta essas coisas, porque, gente, tem rotina de satélite que para monitorar a agricultura, que você compara uma foto com a outra e acende em vermelho que está diferente do dia anterior. Entendeu? Isso não sou eu, está pronto, a tecnologia está pronta, é muito fácil, qualquer um pode fazer, inclusive, está disponível na internet para fazer. Para você fazer essa comparação, não é possível que não tenha alguém olhando, né, alguém monitorando um sistema inteligente de uma cidade inteligente, que aí a inteligência para multar o seu carro tem, né? Passa automaticamente, passou sua multa chega lá, ninguém fez nada. Então, como o Jacques falou, falta vontade, falta interesse. Smart City para isso. Então, nós temos que favorecer a legislação, rever a legislação, de maneira que o mercado formal possa asfixiar o mercado da milícia. Não é dizer, vou sair metralhando miliciano, que a gente sabe que isso não vai acontecer. Né? Não é assim. Não é assim que a gente vai vencer. A gente vai vencer pelo bem, pelas regras e pelo bom senso e pela inteligência. Flexibilizando legislação, fazendo os investimentos certos. Exatamente, porque, por exemplo, a gente podia... Quantas pessoas, Fabiano, que trabalharam com a gente, que moram em comunidades e que falam, gente, meu interesse, eu tenho até
potencial para entrar no financiamento, desde que seja barato, gente. Existe um mercado enorme, uma demanda enorme, mas o que acontece? Não se vende mais imóvel de 1 milhão, de 600 mil. A juventude que está aí no mercado de trabalho, entrando no mercado de trabalho, 23, 24, 25 anos de idade, 26, que quer ir morar sozinha, não acha um imóvel compatível com isso, porque apesar da lei ter sido flexibilizada para imóveis pequenos, nós temos que modificar alguns parâmetros de zoneamento. E para isso nós temos que planejar essas áreas através de microgerenciamento. Aí as pessoas vão me perguntar, Murdoch, como é que a gente consegue olhar para a cidade inteira? Só com a equipe da prefeitura. Pois é. Aí que entram as universidades. Aí que entram as universidades. Nós temos mais de 20 cursos de arquitetura e urbanismo aqui no Rio de Janeiro, não sei quantas escolas de engenharia, não sei quantas escolas de medicina, não sei quantas escolas de odontologia, de psicologia, de serviços sociais, etc., com uma turma louca de vontade de trabalhar. Precisam ser parceiros. Exatamente. Então, por exemplo, é uma ideia até que não é minha, mas a questão de você, por exemplo, ter residência para arquitetos e engenheiros que possam trabalhar justamente na atuação nessa questão da recuperação desses tecidos urbanos. Por que a gente não pode fazer isso? Sabe? Está disponível, nós temos a mão, nós temos os meios, nós temos as pessoas, a gente só precisa fazer. Acertar, combinar e fazer. Estou falando demais, Fabiana, conduz. Não, vamos lá. Não, é porque você vai falando, vai me dando outras pautas. Nada como jornalista. Mas você falou da questão que é muito importante da milícia, etc. Né? Então, isso, obviamente, está totalmente associado à questão da segurança pública. Não necessariamente é só o problema da milícia naquele local. Né? Aquilo ali é exatamente onde a milícia ganha dinheiro, né? Onde todo mundo ali começa a se municiar financeiramente para cometer, enfim, o que eles tiverem que cometer. Mas dentro dessa questão da segurança pública, também é importante dizer que ali, né, as comunidades, quando a gente fala assim, mas tem no tráfico, é que as ruas não entram, assim, se você falar que um carro da polícia vai entrar ali dentro, não vai, entendeu? Ele não vai não só pela situação da segurança pública, mas também porque ele não tem via de acesso. Né? No Complexo da Guimaré você tem cavalos, você tem bicicletas, mas não tem a vias de acesso nos becos, etc. Então, exatamente, a questão vamos dizer, da avenida principal das comunidades é muito importante, porque você não tem... Quantas vezes vocês já não viram na televisão ambulância não conseguindo entrar numa comunidade e é o vizinho que socorre alguém, que acontece alguma coisa? Porque não só não tem acessibilidade até determinada área da favela, né? Em alguns casos, do carro conseguir entrar, mas mais para cima, mais para o fundo, de não conseguir chegar mesmo. Então, isso favorece a questão da violência, não tenha dúvida. Isso ajuda ao poder público a demorar cada vez mais, mas eu penso que toda essa questão, como o Murdoch falou, no momento que você vai criando pequenos blocos de saneamento, edifício, etc., e você vai formalizando aquela situação, você vai, consequentemente, melhorando a segurança pública da cidade. Você não tem como falar de segurança pública hoje sem falar em desenvolvimento de favelas. Não é porque o bandido está na favela, não é isso. É porque ali, efetivamente, é onde ele pode se esconder e aonde a polícia, a segurança pública, não vai ter acesso. E não vai ter acesso não só porque existe uma barreira do tráfico, é porque a polícia não chega, eles sabem lidar com aquilo ali. Existem, como eu falei, existem cavalos, existem bicicletas que transportam essas pessoas dentro das comunidades, porque não chega um carro, não chega uma viatura. Então, fica muito complicado realmente você gerenciar a segurança pública para que, dentro de uma comunidade, sem que você tenha acesso. Sem ter iluminação, né, Murdoch? Sem ter iluminação adequada. E tem uma outra coisa também, que quando eu trabalhei no Banco Interamericano de Desenvolvimento, eu escutava bastante. O que gera violência não é só a pobreza, porque a pobreza você vê lugares pobres onde não há violência, mas como é que se chama? O amontoamento de gente,
a falta de privacidade, a falta de respiro, as 7 pessoas juntas, o que gera violência hoje, muito mais do que a pobreza, é o amontoamento. Então, isso também tem um impacto muito grande na violência doméstica, na violência contra a mulher, na violência contra a criança. Então, a questão das favelas está muito aquém, né? Ou seja, muito além de simplesmente ser uma questão de segurança pública. Ela está realmente intrínseca na qualidade de vida das pessoas, né, e no desenvolvimento da nossa cidade. Não, você comentou um negócio interessante, né? Porque num determinado momento você achou que os conjuntos habitacionais de grande porte fossem ser uma solução, amontoar as pessoas fosse ser uma solução para moradia. Isso aconteceu nos Estados Unidos, começaram a construir os conjuntos habitacionais distantes, né? Isolados da cidade, e amontoados. O que aconteceu no início dos anos 80? Muitos deles foram demolidos, Fabiana, porque eles se transformaram, se identificou que aquele espaço arquitetônico, urbano, ele favorecia o crime. Tá? E da mesma maneira que o espaço, aí falando de arquitetos urbanistas, ele favorece o crime, ele pode favorecer também a segurança. Então, exatamente o que a Fabiana comentou, existe o local do crime. O local do crime é aquele local onde ele não tem uma linha de visibilidade clara, o vizinho não pode gritar, não pode ter aquele sai daí, um não pode ligar para a polícia. Existe o local do crime, isso é muito detectado no disco de denúncia. Quando você mapeia os lugares, os bolsões de crime, gente, todo mundo sabe onde é que o ônibus vai ser assaltado. Todo mundo sabe. Ou seja, gente, nós sabemos resolver. Né? E, por exemplo, como você falou, iluminação, poda de árvore é segurança. E eu vou dizer, acima de tudo, segurança é oportunidade de emprego, de esperança de vida. A garotada só entra no tráfico, ou só se alinha com o lado ruim. Exatamente. Qual é o plano de carreira que a gente tem para os nossos jovens do Rio de Janeiro? Nós temos 500 mil de nem, né? Gente que não consegue estudar por algum motivo, não estudou, e também não tá correndo atrás de emprego. 500 mil, essas pessoas vão crescer e vão se transformar num passivo. Um passivo social terrível. Fala. Murdoch, eu até gosto de comentar essa questão, porque compete muito a minha área, mas a gente fala muito da questão do jovem, que ele não tem opção para a questão, né? E aí se envolve com o tráfico. É uma questão também de opção. Se a gente pensar que hoje uma Maré, por exemplo, tem 170 mil pessoas ali que estão vivendo nas mesmas condições que, né, determinadas cidadãos que se tornam traficantes, a gente teria 170 mil pessoas envolvidas com o tráfico. E não é assim. A gente tem muito mais gente boa do que gente ruim nas comunidades. Então, a questão da opção, a questão do jovem só ter este caminho, não é totalmente verdade, vamos dizer assim, totalmente... Não, claro, não é uma... Porque a gente conhece, a gente sabe que tem muitos jovens que estão nas mesmas condições e conseguem avançar, mas é o que você falou, tem que ser mais fácil. Uma vez eu escutei o Flávio Canto comentando, fazendo uma frase: o problema da desigualdade não é depois, o problema da desigualdade está na largada. Então, na largada, lá no início, quando ele não teve um acesso à educação, ele não teve acesso a saneamento, ele não teve acesso à casa, à moradia, enfim, entrou com um problema de violência doméstica, uma questão de violência escolar. Então, obviamente, o contexto daquela criança, daquele jovem, é muito violento, ele está muito mais apto, mais vulnerável a entrar para o tráfico, mas não determina entrar na comunidade, efetivamente, só para botar a gente bem alinhada nisso, porque senão a gente resume que o jovem da comunidade pode virar traficante. Claro que não. Exatamente. Então, claro eu queria comentar, porque o Murdoch é muito alinhado no que eu falo, a gente já conversou bastante sobre isso, então, para as pessoas entenderem que tem gente de favelas aqui com a gente também, que entendem que não, tem pessoas, muitas, né, mais, né, Murdoch, que optam pelo bem, né, mas... obviamente, a gente tem os jovens numa situação de vulnerabilidade que é muito mais fácil, vamos dizer assim, para o
o tráfico pescar, né, para a milícia, né, acolher, enfim. Quando a gente tem a ausência do poder público, o poder paralelo toma seu lugar. Mas eu vou continuar para concluir aqui a sua, né, eu tenho que continuar a sua cartinha, a gente falou de comunidades. Chegou o momento de o Rio mudar seu olhar para com as comunidades. Ao invés de um problema, devemos enxergar as oportunidades e potencialidades econômicas e culturais destes territórios. Assimilar, melhorar e incluir são as premissas. Trabalho complexo para o qual solicitaremos auxílio às universidades cariocas pela capacidade de prover inovação e trabalhar com uma legião de jovens ávidos a construir uma realidade melhor e mais justa. Estas ações só serão concretizadas com a participação e cumplicidade da população. As ferramentas tecnológicas nos fornecem condições de diálogo imediato e identificação dos problemas em tempo real. A interação sinergética entre o poder público e a sociedade nos possibilita atingir resultados nunca imaginados. Uma coisa, que a gente falou, é empilhar um tijolo sobre o outro repetidas vezes. Outra coisa é ter a consciência de estar construindo, ao final do trabalho, uma catedral. Então, eu acho que isso resume muito o que a gente falou agora, Murdock, sobre a questão das comunidades. Vamos passar para uma outra área e já vai chegar uma hora, mas já que o Facebook, o Instagram não tem problema, a gente vai embora. Enquanto tiver gente aí, a gente vai. Depois o pessoal vê por capítulo e tal, mas como o papo a gente vai. Eu queria falar que eu acho que é muito importante a área de lazer e vilas olímpicas na cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos as Olimpíadas, são 25 praticamente vilas olímpicas no Rio de Janeiro. Só no Complexo da Maré você tem um atendimento de 3.000 a 5.000 pessoas por dia sendo atendidas nas vilas olímpicas. E ali o que aconteceu? Você tem as escolas do amanhã, né? Quando você desce do aeroporto, você vê as escolas do amanhã. Quando você para de ver as escolas, ali, gente, é um oásis. Ali tem campo de futebol, piscina olímpica, ginásio, quadra de basquete. Mas aquilo não foi reformado durante os Jogos Olímpicos. E não só ela, você tem 25 áreas de lazer onde você poderia, né, escoar, digamos assim, essas pessoas de dentro de casa, né, Murdock? Ou seja, essas pessoas, neste momento, elas saem daquela casa dela, vai lá, faz a sua caminhada, respira um ar puro e depois retorna. Você tem melhora na qualidade de vida, você tem acesso ao lazer, você tem o desenvolvimento do plano cidadão por meio do esporte, da cultura, reforço escolar, mas, infelizmente, é impressionante que nós passamos pelos Jogos Olímpicos e não tivemos, para 2016, a reforma efetiva, não só estrutural das Vilas Olímpicas, como a reforma de manutenção e de pessoal, de como atender. Eu lembro de um trabalho da Jaqueline Terto na Vila Olímpica da Maré. Ela lidera um grupo maravilhoso de pessoas com deficiência. Quando eu cheguei na Maré a primeira vez, eu vi crianças com síndrome de Down correndo em volta do campo. Eu entrei em clube de futebol, esse Flamengo, eu nunca vi uma criança com síndrome de Down, mas na Maré tinha, ela fazendo esse atendimento. Mas o poder público foi, sabe, retirando aos poucos toda a equipe, né, da pessoa com deficiência e tudo mais. E aí você vê hoje um esforço descomunal dessas pessoas que trabalham em vilas olímpicas para fazer um bom atendimento. E é uma perda, uma perda de visão política impressionante, porque ali tem muito voto, gente, né? Se for pensar assim, mas fazendo bem, fazendo certo. Não é chegando lá na Maré, perto da eleição, e pagando chopinho. Não é por aí. Então, a gente precisa pensar nas vilas olímpicas de forma estratégica, não é, Murdock? Também não é, né? Aquela pergunta assim, não é? Se não for, se você não falar que não é... Tem que falar que é, mas as vilas olímpicas e as áreas de lazer em volta da cidade, praças, etc. Vamos lá, Murdock. Não, fica tranquilo. Por exemplo, aqui vocês devem estar vendo aqui um mapa das maiores vilas olímpicas aqui, ver como elas têm uma distribuição bem estruturada pelo Rio de Janeiro, estão sempre próximas a algum meio de transporte, é a oportunidade que a gente tem, né? E realmente, a Fabiana citou as vilas olímpicas, mas só que nós devemos lembrar também das áreas de lazer e praças da cidade, porque é importante a gente lembrar que a praça no Rio, por uma questão de legislação, boa parte por causa da legislação,
Porque quando existe um empreendimento de determinado porte, o empreendedor tem que doar uma parte desse território e transformar numa praça. Normalmente, esta doação é um terreno residual. E aí se transforma naquela pracinha. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Ficou na sobra, na ponta. Então, a praça não é um articulador de lazer, um articulador. É um terreno que sobrou e agora vamos botar um parquinho, uma mesa de sinuca e por aí vai. Não, uma mesa de sinuca não, uma mesa de dama e por aí vai. Uma coisa de aposentado. Quando, na realidade, a praça, ela é o lugar das pessoas, é o lugar onde as pessoas se cruzam, onde elas se conhecem, a vizinhança se conhece, leva a criança, leva o cachorro, tá? Então, o posicionamento da praça é uma coisa muito importante. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. De novo, adoro mapa. Adoro mapa. Vamos dar uma olhada no mapa rapidamente aqui. Vamos olhar aqui, por exemplo, Bangu Realengo. Bangu Realengo. Cadê a praça? Nós não temos. E isso aqui é só um pedaço da cidade, gente. Tá? Só para avisar o pessoal no Instagram, a gente tá, o Murdoch está apresentando imagens aqui pelo Facebook, Fabiana Bentes RJ, ou pelo YouTube, o link está na bio do Instagram, só para avisar o pessoal que está pelo Instagram. Beleza, eu estou mostrando, gente, aqui um trecho Bangu, Realengo. Nós vemos essa área, é uma área extremamente horizontal, né? Edifícios baixos, completamente impermeabilizada, que aí vai gerar outro problema, pouquíssimo verde, zero área de lazer, zero praça. Cadê o lugar do esporte aqui? Não tem. Não tem, Fabiana. Justamente, então, como você falou muito bem, as vilas olímpicas não só devem ser recuperadas e se transformarem em centros potenciais de recuperação de pessoas e dessa energia, dessa sinergia urbana, como também nós temos que, gente, criar áreas verdes aqui, na Zona Norte e na Zona Oeste. Tá? Esse é um dos principais motivos. Daqui a pouco eu posso até mostrar uma ilustração para o Rio de Janeiro. Determinados pontos do Rio, nos últimos 30 anos, o solo do Rio esquentou 20 graus na média, Fabiana. 20 graus. O que acontece? Fica todo mundo com calor. O que acontece? Vai nas Casas Bahia comprar ar-condicionado. Atocha o ar-condicionado. Crise de energia. Por quê? Os edifícios consomem metade da energia produzida no Brasil. As casas. E aí o que acontece? Como não houve planejamento lá atrás, a gente começa a ligar uma coisa chamada usina geotérmica, cuja energia é muito cara e poluente. Produz gás estufa. O que acontece? A bandeira cria uma bandeira especial na tarifa de energia elétrica e o pessoal se endivida. Não tem dinheiro para pagar, faz o quê? É gato. Então, na realidade, é uma sequência de eventos maluca. Que uma coisa tem, e sempre a gente vai ter origem, em algum momento a gente pode ajudar com planejamento urbano, com esse olhar para a cidade. Ou seja, dá para fazer, dá para melhorar. E eu acredito, com o posicionamento das vilas olímpicas, que são em áreas estratégicas, são 25 e etc., obviamente você tem que distribuir, porque em função da violência conflagrada também, você tem áreas da comunidade que você não pode acender a Vila Olímpica, porque você mora na outra região, enfim. Então, você, de fato, tem que distribuir, né, essa área de lazer na cidade, como praças, etc., em comunidades. Mas quando você pega uma Vila Olímpica hoje, que tem digamos, 30%, gente, 20% da capacidade de representatividade de uma Vila Olímpica, em questão de pessoal, em questão de esporte, em questão de estrutura, mas mais que isso, eu retorno à questão da Vila Olímpica da Maré, eu trabalhei muito tempo lá dentro, você tem a parte de reforço escolar de crianças, atendimento a idosos com trabalho para prevenir quedas, junto em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, você pode fazer polos como no Cantagalo, que é de tecnologia para empreendedorismo, ou seja, você tem uma infinidade de situações que a área dessas vilas olímpicas são muito mal ocupadas,
porque, obviamente, não há uma estratégia de atendimento para essa população. E se a gente começar, acho que as Vilas Olímpicas podem ser um início, né? Pena que a gente perdeu aí durante os Jogos Olímpicos essa questão. Eu queria só comentar, porque é o seguinte, em urbanismo a gente tem um efeito que a gente chama de pedra no lago. A gente joga uma pedrinha num ponto e a água se agita, né? A água se agita. Então, por exemplo, não só a Vila Olímpica, mas também como provavelmente uma das coisas que a gente vai falar, que é potencializar e acentuar determinados centros de bairro deslocados do eixo tradicional, para que nós possamos gerar cidadania, gerar emprego, gerar uma série de oportunidades. São pedras no lago e essas ondas vão se espalhando. E esse é um dos segredos para a gente recuperar a cidade. Vamos em frente. Não, a gente vai para três temas finais. Uma tem muito a ver com isso, Murdoch, que é a questão do que a gente discutiu bastante, né? Numa cidade com trânsito, numa cidade complexa, em questão de violência, como o Rio de Janeiro perdeu o povo na rua, né? A estrutura das nossas ruas, né? O centro da cidade, você andar, você poder ter acesso aos serviços, às lojas, etc. O Rio de Janeiro perdeu muito por abandono, por violência, por uma série de questões. E a gente precisa recuperar, de certa forma, essa confiança do carioca de caminhar na rua sem ter problema, sem efetivamente ser acuado, coagido, enfim, uma situação com pessoas em situação de rua, que você olha, você vê aquela tristeza, o que você faz, né, naquela situação. Então, a gente falou muito, que eu queria que você falasse desse conceito, que é um conceito arrojado para a cidade, mas que é um conceito que é possível, como a gente está falando, né, Murdoch, desde o começo, a longo prazo, mas plantando a sementinha, né, para que a árvore possa começar a crescer, que nesse sentido é a cidade de 15 minutos, é que você faz tudo, né, ao seu redor, vamos dizer, do que você precisa em 15 minutos. Fala um pouquinho sobre esse conceito, Murdoch, por favor. Bom, eu acho o seguinte, vamos pegar um pouco cidade 15 minutos aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir um mapa. Eu gosto de desenhar, né? Não adianta. Eu gosto de desenhar. Então, vamos lá, vamos desenhar. Vamos imaginar, vou dar um zoom aqui para trás. Um zoom aqui para trás e vamos desenhar aqui no mapa. Vou pegar aqui o eixo, aqui aproximadamente a Avenida Brasil, tá? Avenida Brasil aqui. A Avenida Brasil tem vários territórios, tá? Eu fico imaginando uma pessoa que mora aqui em Santa Cruz ou Paciência e tem o seu trabalho no centro da cidade. No centro da cidade. Né? Essa pessoa vai demorar horas na sua condução para chegar. Né? Isso aqui é uma loucura. Né? É uma loucura. Aí, 1h30 para vir, mais 1h30 para voltar. Se trabalhar na Zona Sul, a coisa piora, porque ela vem por aqui, pega a Barra da Tijuca, por aí vai. A gente sabe que a mobilidade da cidade está complicada. Né? Então, a ideia da cidade 15 minutos, dentro de várias coisas, né? Eu acho que a primeira coisa é você estabelecer determinados raios em que todos os serviços essenciais, que muitas vezes as pessoas têm que se deslocar, e aí vai saúde, vai escola, vai banco, vai a praça, a área de lazer, o lugar do esporte, o posto de policial, da polícia, a delegacia feminina, etc. e tal. Todos os serviços essenciais, eles estão cobertos num raio de 15 minutos, que o ideal é se falar em 15 minutos a pé, que dá mais ou menos 1 quilômetro, mas a gente pensa num possível até bicicleta, tá? Que aí nós vamos expandir esse raio para 4 quilômetros e podemos fechar a cidade com uma facilidade muito grande. Aliás, bicicleta é outro assunto que dá uma live inteira aqui.
aqui. Então, a cidade de 15 minutos é isso. Agora, por exemplo, ela ganhou importância principalmente depois da questão da pandemia, Fabiana. Vamos pensar uma coisa aqui. Vamos pensar, o que acontece? Como é que vai ficar o centro da cidade depois da pandemia? Né? De fato, muitas empresas já se tocaram que o home office é uma realidade, uma coisa que antigamente parecia muito ruim você trabalhar em casa, você parecia um cara mal sucedido, que improvisava, a coisa que melhora. E as empresas percebem o quê? Eu vou gastar menos, eu tenho que alugar menos área, vai ser mais barato, as pessoas vêm aqui 2, 3 vezes por semana. E o que acontece? Uma boa parte das pessoas que trabalham nessa região vão trabalhar em home office. Aí fica a pergunta, dá para fazer home office na favela? O cara que às vezes mora numa comunidade, ele mais 5, dá para fazer? Não, a gente tem que criar uma espécie de home office popular aqui, perto da casa dele, nos 15 minutos. Porque ele vai sair da casa dele, que às vezes está uma situação que não tem uma internet de banda larga, não tem uma internet democrática, não tem nada nesse sentido, ele vai conseguir aqui, ele consegue trabalhar. Né? Isso é uma das coisas importantes. Está dando uma coisa estranha aqui. Espera aí. Ele consegue trabalhar. Então, a cidade de 15 minutos é exatamente isso. Isso acontece em todos os níveis, gente. Isso é para democratizar o espaço público. Imagina o sujeito sai de casa, vai trabalhar, ele ganha vida. E no que ele ganha vida, ele educa melhor o filho, educa melhor as crianças, ele pode se capacitar para ter uma oportunidade um pouco melhor, ou seja, e assim a gente vai reconstruindo através do espaço urbano, fornecendo oportunidades para que as pessoas consigam melhorar, e esse é o nosso sonho. Agora, não se faz isso em um mandato, tem que combinar com todos os políticos na frente, que é fazer um plano suprapartidário, gente. Isso aí. Ninguém fica de médio a longo prazo. De médio e longo prazo. Isso é o resumo. Bom, a gente tem que falar de resumos aqui, mas eu gostaria de... é o resumo do resumo. Eu gostaria aqui de dar umas informações importantes que a gente levantou no diagnóstico da cidade e acho que elas são assustadoras. E quando a gente levantou, o Murdoch vai se lembrar agora quando eu começar a falar, o custo não só da obra para ficar pronta, mas o quanto isso custou para a cidade, essas obras inacabadas. Nós temos hoje, identificamos 131 obras acabadas na Prefeitura do Rio de Janeiro. Com base no que já foi parcialmente pago por cada obra, o saldo remanescente foi trazido a valor presente, isso a gente fez agora, em julho deste ano, empregando o índice SINAP, e sempre que possível acrescida a depreciação física, decorrente do tempo de paralisação de cada obra. O estudo indica que serão necessários, estão todos sentados, 2,252 bilhões para concluir todas as obras, as 131 obras que estão paradas no município do Rio de Janeiro. Ainda desse conjunto, priorizamos 43 obras consideradas as mais importantes para a gente melhorar, né, a situação da cidade do Rio de Janeiro. O montante calculado para concluí-las é de 1,5 bilhão. 43 obras mais importantes visam atender as necessidades mais prementes da população. Então, e assim distribuímos por região administrativa no Rio de Janeiro. Barra e Jacarepaguá, para vocês entenderem o panorama da situação das obras do Rio de Janeiro. Barra e Jacarepaguá, 4 obras, desembolso de 65 milhões, que incluem contenção de encostas e drenagem, canalização de rio, construção de escolas e creches e bairro Maravilha Oeste, Musema. Centro e Centro Histórico, 4 obras, desembolso de 79 milhões de reais, que incluem contenção de encostas e drenagem, pavimentação, iluminação, redes elétricas e hidrossanitária e manejo de águas pluviais. Grande Tijuca, 3 obras, desembolso de 40 milhões, que incluem recuperação e revitalização do túnel Noel Rosa e contenção de encostas e drenagem. Zona Norte, 11 obras, desembolso de 213 milhões, que incluem contenção de encostas e drenagem, canalização de rios, pavimentação, iluminação, redes elétricas e hidrossanitária, construção de escolas e creches, favela Brás de Pina e bairro Maravilha Norte, Vaz Lobo. Zona Oeste, 19 obras, custo de 1 bilhão
que incluem contenção de encostas e drenagem, canalização de rios, pavimentação, iluminação, redes elétricas e hidrossanitária, construção de escolas e creches, BRT Transbrasil e bairro Maravilha Oeste, Guaratiba. Zona Sul, 2 obras, desembolso de 15 milhões, que incluem contenção de encostas e drenagem e intervenções na rede da SEDAI. Transbrasil, analisar a situação da obra. Isso é uma situação que a gente encontrou no desenvolvimento do plano, que a Transbrasil não poderia ter sido desenhada da forma que foi, e vai ser, se algum dia ficar pronta, né, Murdoch, vão ter gargalos gravíssimos na questão do tráfego. Analisar a situação da obra para fins de planejamento e efetiva operação para a sociedade dentro de 24 meses. A Avenida Brasil é o principal eixo da cidade, responsável não só pelo fluxo de pessoas, mas também mercadorias. As faixas que serão segregadas para o BRT impactarão as faixas remanescentes. Veículos particulares e caminhões serão premidos nessas faixas. É preciso analisar o cenário e resolver o problema com capacidade, vontade e inteligência. Felizmente, possuímos esses ativos, a gente falando da gente, né, Murdoch? Uhum. O BRT Transbrasil deverá trabalhar tecnologicamente coordenado com o metrô e a Supervia, o que hoje ocorre em paralelo, no que tange ao transporte das pessoas. Se o BRT Transbrasil oferecer um serviço de qualidade, principalmente regularidade de horário, poderá haver migração do veículo particular para esse transporte público. Será preciso adquirir frota de ônibus para movimentar os passageiros do BRT Transbrasil. Isso foi simplesmente deixado de lado pelos governos anteriores. Isso será providenciado, deverá ser providenciado paralelamente à conclusão da obra. E a fluidez das cargas não poderá ser prejudicada. Pelo contrário, se bem coordenado, o BRT da Transbrasil poderá ser um aliado no transporte de cargas, oferecendo espaço na sua grade horária. Há diversas variáveis técnicas a considerar, mas é totalmente viável. Então, é importante, né, a gente falar da questão das obras abandonadas durante todo esse período, o custo que é isso, né? 131 obras no custo de 2 bilhões, mas o que mais nos chama a atenção, Murdoch, eu queria que você falasse sobre isso, é a responsabilidade no município nessa questão que são básicas, elétrica, limpeza, são questões tão básicas que a gente vê na reestruturação da cidade, que a gente vê que efetivamente é um abandono da urbanização do município já, né, de longo tempo. É um abandono criminoso, na realidade, porque uma das coisas que a gente aprende na vida é a gente não começa uma coisa que não pode acabar, né? E por exemplo, nenhuma dessas obras, a maior parte delas, talvez a gente possa discutir o Transbrasil, mas todas elas são obras emergenciais, são obras de contenção de enchentes, são obras de segurança geológica, são obras essenciais. E o que acontece? Esse dinheiro foi todo jogado fora, porque quando a obra fica parada, a gente sabe que ela começa, além de não terminar, né? Faltam 2 bilhões, Fabiana, mas quanto já foi investido? Provavelmente os 4. Ou seja, 4 bilhões do contribuinte no lixo. Exatamente. Simplesmente porque não tem planejamento. E aí nós fomos fazer uma análise do Ministério Público, né, do Tribunal de Contas do município, sobre as obras inacabadas, e nós vimos que algumas obras que eram essenciais, como para a segurança da população, o previsto, o já delegado, já separado para fazer a diferença, muitas vezes era 10%, 5%, ou seja, aí a gente cai na qualidade do político, né? Exato. E a gente continua com muito Odorico Paraguaçu por aí, que é o cara que inaugura a praça, mas não faz a obra debaixo da terra, a obra de infraestrutura. E quando a gente sabe que a infraestrutura e a segurança devem prevalecer numa cidade. Só que, ok, mas não dá voto? Mas, gente, será que não dá? Eu acho que o eleitor está mudando, sabe? É uma falta de visão, Murdoch. Para mim, dá muito voto. Então, realmente, chega a ser criminoso. E outro negócio, 2 bilhões parece muito, mais ou menos. A gente sabe que o orçamento do município, ele hoje em dia não é confortável, mas o que separa o bom político do mau político nesse sentido de gestão? O bom político, ele vai investir, ele vai gastar, sim, mas ele vai gastar em coisas que vão dar resultado para a população
médio, longo prazo e que vão resolver problemas estruturais. O mal político ele vai fazer a obra do polimento, vai polir um pouquinho, vai tirar uma foto linda, vai botar no site, no Facebook, na internet, no Instagram e vai fazer. Então, essa é a diferença que a gente tem. Então, a gente precisa de políticos adultos. É isso aí. Tá certo? Eu acho que a coisa por aí. Eu espero que o Eduardo Paes, na realidade, eu acho que ele é um ótimo motivador de pessoas, ele tem a capacidade de gerar movimento, só que eu discordo de muitas escolhas que foram feitas durante a gestão dele, principalmente no posicionamento da Olimpíada, como é que a Olimpíada foi executada, que acabou trazendo a reboque o metrô para a Barra da Tijuca. Fala sério, né? Para a Barra da Tijuca? Da outra live. Bom, mas vamos agora um momento muito importante. Vou tirar aqui a sua aqui que eu vou entrar, que é o picuinha, o momento picuinha do programa. Eu tenho um momento picuinha, que esse é o momento interessante para a gente falar do que falam por aí, mas efetivamente nem tudo é o que parece. Então eu vou compartilhar com você uma tela aqui importante. Que foi uma coisa que a gente discutiu muito, né, Murdoch, dentro também que é o Porto Maravilha. Será que ele é tão maravilhoso assim? Será que ele é tão maravilhoso assim? A gente viu que o Porto Maravilha está concentrado exatamente naquela área do Museu do Amanhã, né? Aquela praça e etc., só que aquilo corresponde efetivamente a 5% apenas, né, da área da zona portuária. Nós temos o terceiro maior porto, o terceiro, né, Murdoch, é o terceiro maior porto do Brasil. Em termos de movimentação de carga, Não, o terceiro em termos de tamanho, de movimentação de carga é 11º, não é isso? É 11º, é isso. É 11º. Então, nós temos um porto gigantesco, a cidade é uma cidade, né, que tem um porto dessa magnitude, já foi, né, capital federal, assim, como é que tudo isso foi se deixando e a situação do porto, desse porto, entre aspas, maravilha, qual é efetivamente a situação da zona portuária do município do Rio de Janeiro, o que deixou de ser feito, o que precisa ser feito. Eu coloquei essa foto, que não é a foto glamourosa do Museu do Amanhã, é a foto mais para o lugar que a gente não vê. A gente falou muito sobre isso. Vamos lá, Doc, com você, a sua aula. Isso é complicado, né, Fabiana? É complicado a beça, porque eu acho que isso foi dos maiores trambiques que a gente tomou aqui. A ideia de você revitalizar ou você dar sentido a uma área urbana é super bem-vinda em qualquer momento. Isso é uma coisa que é indiscutível. O Porto precisava de uma revitalização, mas aí, em tempos contemporâneos, Fabiana, você já consegue imaginar Roterdã renegando o seu porto? Hamburgo renegando o porto, Los Angeles renegando o porto, Valdívia, no Chile, renegando o porto. Um porto é uma bênção economicamente. O porto é uma bênção econômica. Tá? Não interessa o que digo. O Rio de Janeiro existe por causa do porto, por causa da Bahia. Renegar a atividade portuária é um tiro no pé, mas isso faz parte de uma mentalidade que está por trás disso, né? Uma mentalidade que nós compramos, vamos dizer assim, um certo processo de desindustrialização dos grandes centros, que eles poderiam viver à base de serviços. Então, o Rio de Janeiro desindustrializa, os Estados Unidos vai desindustrializar, a gente vai sair copiando a questão essa questão da desindustrialização. E o Porto Maravilha, o projeto do Porto Maravilha, ele ainda é um reflexo dessa ideia. Se você puder compartilhar o meu mapinha aqui, que eu já fiz um desenhozinho aqui, até para ilustrar o que você falou. Tá? Um mapinha. O que a Fabiana comentou é que o Porto Maravilha que as pessoas conhecem é o que eu chamo de Rua do Bang Bang. Por que Rua do Bang Bang? Porque aquele cenário de Bang Bang italiano que tinha uma fachada falsa do lado, uma fachada falsa do outro, né? E aí o pessoal ficava fazendo duelo
na rua principal. E é isso aqui, é cenário, gente. É isso aqui que as pessoas acham que é o Porto Maravilha. Todo mundo fala, o Porto ficou lindo. O Porto ficou lindo isso aqui. E que mesmo assim tem prédio abandonado até você chega aqui nessa região. Coloca a contracor aí, ó. Vou botar a contracor aqui. Deixa eu ver um cian aqui. A rua do Bang Bang aqui, ó. Que só falta ter um duelo ao pôr do sol com o Clint Eastwood ali e os bandidos aqui, um dá um tiro aqui. Porque, gente, tudo aqui é fachada falsa. Tudo bem, de um lado a gente tem os armazéns, legal, a gente às vezes aproveita os armazéns nas atividades culturais, bacana, não tem o menor problema, mas do outro, gente, o painel do Cobra é uma ruína pintada, cara, que bom que o Cobra foi lá e fez uma pintura belíssima, que é mó barato, mas aqui é uma ruína pintada, vai lá e olha. Tá entendendo? Do outro lado. Então, nós temos a fachada falsa de um lado, a fachada falsa do outro. Essa região aqui, o problema do Porto Maravilha é da outra live, Fabiano, porque isso aqui... Mostra para aonde é o porto, faz a linha, o que é o porto, efetivamente a zona portuária. A zona portuária, olha aqui, o projeto Porto Maravilha é o que eu estou desenhando aqui em azulzinho aqui. Tá? O Porto Maravilha, ele engloba essa área aqui, inclusive aqui o famigerado Museu da Manhã, que dá outra live também. Vamos pintar em laranja aqui a nossa zona portuária aqui. Deixa eu aumentar aqui. A gente falou muito de geração de emprego, de habitação nessa região, a questão da empregabilidade, da melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que vivem nessa região, o quanto isso foi abandonado pelo poder público e, mais uma vez, com a falta de visão, né? Olha isso daí. A questão, o porto é isso aqui. A ferrovia. Não. Que tinha aí. Sim, não, nós tínhamos uma chegada de ferrovia, etc. e tal. Esse porto, ele foi asfixiado pelo projeto do Porto Maravilha, que previa grandes empresas se instalando nessa região. Aqui a habitação popular, aqui deixa eu pintar com outra cor, habitação popular, mas não veio nada de habitação popular, porque toda a verba veio para cá, ó. Toda a verba de habitação popular foi utilizada para completar o Museu da Manhã, que naturalmente saiu mais caro do que devia. Né? Mas o que é importante? A atividade portuária, sendo renegada, ela asfixia toda a população que vive muito dessa atividade. Ou seja, é para destruir essa região aqui, não tem outra coisa. E confiando de que a cidade, que na verdade se fez uma espécie de uma aposta no pré-sal, de que essa região ia ter uma Trump Tower de 50 andares aqui, na Francisco Bicalho, uma Trump Tower de 45 andares aqui, que ia ser uma maravilha, uma região de gente muito, muito rica. Mas o que acontece? Só um segundo, tá entrando gente aqui no Instagram, só para ir para o Facebook, Fabiana Bentes RJ, ou do próprio Murdoch, porque não estão assistindo os desenhos que ele está fazendo aqui na tela, para vocês acompanharem. Vai lá, Murdoch. Não, fica tranquilo. Enquanto, na realidade, retornando à ideia, um porto é uma bênção, porque ele é capaz de gerar uma série de atividades, e nós precisamos de uma área retroportuária. E ao invés de investirmos apenas em edifícios e escritórios, nós temos que investir na atividade retroportuária, que esta área aqui do porto, ela vai ser naturalmente ocupada por empresas de atividade relacionada a comércio externo, etc. e tal. Então, nós temos, na verdade, ampliar a região. Aqui o Caju, uma área completamente abandonada pela cidade, tem um potencial enorme, tanto de estar se transformando num polo de reciclagem. Aí outras questões que se apresentam: por que nós não reciclamos navios que estão no cemitério de navios aqui da Baía de Guanabara? Por que não temos aqui, desenvolvemos uma Smart Docklands e ampliamos essa área portuária? Por que não trazemos, por exemplo, o VLT para o FRJ? Por que não conectamos o FRJ a essa zona portuária para se transformar num hub tecnológico de desenvolvimento portuário? Podemos ter um porto inteligente, podemos gerar emprego, Gente, o que a gente precisa aqui é emprego.
Emprego se faz com duas coisas. Com construção civil, que tem uma capacidade imensa, terminando as obras, por exemplo, que foram abandonadas, e com os investimentos corretos no Rio de Janeiro. E um deles é a retomada da atividade portuária, sim. E o Porto Maravilha tem que se adaptar. E não adianta... deixa eu mostrar aqui mostrar uma ilustração interessante do zoneamento original do Porto Maravilha, que acaba recaindo, de certa maneira, nas questões antigas. É esse aqui. Então, aqui é comércio, aqui é residência, aqui é residência, aqui é comércio, aqui habitação de interesse social, na verdade, onde é favela. Aqui, universidades e ensino. O que a gente precisa, gente, é de uma cidade misturada, que mistura comércio com residência, com praça, com universidade. Chega de cidade setorizada. Isso é coisa de 1930, 1950. Não existe mais esse conceito. Tem que morar do lado, tem que morar perto, tem que morar no prédio. Tem que dar oportunidade para as pessoas poderem vir morar no Porto Maravilha e se investir numa mistura de classes sociais aqui. Não pode se fazer, aqui aqui fica a favela fica na favela, aqui no comércio Trump Tower, que beleza, tá na hora da gente rever nossos conceitos. E olha só, cadê o espaço do Porto aqui? Cadê o espaço? Cadê a linha ferroviária que nós identificamos, que chega nessa região aqui? Né? Que chega nessa região. Com isso, nós fazemos o quê? Nós estamos matando também a Avenida Brasil, porque o Porto... Gente, lembra da Pedra no Lago, Fabiana? Pedra no Lago? Uhum. Pedra no Lago é o seguinte, se você... Deixa eu sair um pouco, andar para trás aqui. Se você joga uma pedra no lago aqui na zona portuária, você começa a melhorar esta região. E outra coisa, lembrando que o Porto não é só o Porto é a Avenida Brasil, né? O Porto vai ser a Avenida Brasil, o Porto é a carga, o Porto é o metrô, o Porto são todas as conexões que ele vai ter com a cidade. O Carlos está pedindo para você cuidar do seu coração, hein? É? Jura? Vai, cuidar continua do coração do professor. Não. O professor Cadu é um irmão que eu tenho. Eu amo o professor Cadu, que é uma referência para todos nós arquitetos aqui. Eu falo isso porque, na verdade, eu fico muito empolgado. Eu vejo o problema... As oportunidades perdidas, né? As oportunidades perdidas que a gente fala. Né? Que a gente fala, e nossa, tem tanta coisa para falar. A gente pode passar o metrô, a gente pode proteger a cidade aqui do aumento do nível do mar, tem uma opção de coisas interessantes. Já que vai proteger do nível do mar, pode fazer conexões, por aí vai. Vamos lá. Então, acho que realmente a gente errou a mão, mas tem jeito. Vamos agora caminhando para o finalzinho, essa live maravilhosa. Eu ficaria aqui também um bom tempão. Vamos falar do futuro da cidade, Murdock. Eu queria que você fizesse uma apanhada do futuro da cidade, que eu vou ler o seu último parágrafo da sua carta, mas é importante você falar exatamente de futuro, do que a gente espera para esses próximos 4 anos e de uma forma realista, né? O que, de fato, pode ser feito nesses 4 anos, que a gente possa ver uma mudança, né, nessa reorganização da cidade do Rio de Janeiro. Que, de fato, se o cidadão está caminhando na rua e fala, mudou, sabe? O que a gente pode perceber nesses 4 anos? Que não somente a questão do saneamento, como você falar, não dá voto o saneamento porque está debaixo da terra, então é bonitinho pintar, mas o que você vê como desafio do prefeito Eduardo Paes, do próximo prefeito Eduardo Paes, e o que a gente, como cidadão comum, que não é arquiteto, que não tem a sua visão, pode ver e cobrar imediatamente para a gente ver como é que a gente está, se a gente, de fato, está evoluindo nesse quesito. Eu gosto, eu estou sendo sabatinado, não sei se vocês perceberam, né? Mas tá ótimo aqui. Vamos pensar. Eu gostaria de primeiro começar pelo que não se deve fazer, tá certo? O que não se deve fazer.
O prefeito Eduardo Paes, ele teve a oportunidade de pegar uma cidade num bom momento econômico. O Brasil estava estava com um PIB superavitário, nós estávamos com dinheiro, nós estávamos sendo furacão. Não é à toa que nós ganhamos a Olimpíada, nós fizemos uma Copa do Mundo, nós tivemos muitos investimentos aqui. A Olimpíada investiu 40 bilhões de reais na cidade. Eu pergunto para você, Fabiana, você consegue perceber um investimento de 40 bilhões olímpico? Consegue? Eu acho que não, eu não consigo. Aonde foram primordialmente efetuados esses investimentos? Na Tijuca e o Niemeyer. Segundo o meu querido Eduardo Paes, tem uma entrevista até muito engraçada dele, que ele fala que zona portuária não era a Olimpíada, mas ele vai jogando tudo na Olimpíada. Né? O legal do Eduardo é que ele fala mesmo, ele não tem papo. Olha, Olimpíada, zona portuária não tem nada a ver com Olimpíada, mas aí vira Olimpíada. Tudo vai no mesmo pacote. Nós tivemos grandes investimentos nessa região, nessas duas regiões, alguma coisa aqui em Deodoro, fizemos aquele parque, etc. e tal, mas infelizmente, na minha opinião, os principais centros olímpicos deveriam estar aqui e não aqui. Mas ok, decidiu-se fazer isso. E essa questão aqui, o fato da Olimpíada estar aqui foi uma grande desculpa, ao meu ver, para, por exemplo, se trazer o metrô de 10 bilhões, do qual nós já vimos que existe 3 bilhões foram pelo ralo. Não é à toa que o Sérgio Cabral continua preso, né? E não foi só ele, a gente sabe. 3 bilhões foram pelo ralo, um metrô que não era para ter custado tudo isso, e que, na verdade, não chegou nem ao Alvorada, que seria o projeto original, né? Deveria ser. Ele chegou aqui, um pedacinho aqui, lá no iniciozinho da Barra. É verdade. Não é verdade. Então, continuamos com problema de metrô, etc. e tal. Perdemos essa oportunidade. E qual foi o investimento? Se criou uma empresa chamada Sedurp, que é uma parceria com a prefeitura. A prefeitura é acionista da Sedurp, né? Para se gerir aqui a zona portuária, que é um problema. Se investiu 1 bilhão no VLT, que, infelizmente, apesar de eu achar um transporte super bacana, talvez não fosse o momento. Não fosse o momento, tá certo? Não era o momento da gente ter VLT. A gente precisava ter melhorado a vida dessas pessoas. Você sabe, Fabiano, quanto é que custou o VLT, quanto é que custou o BRT, que não acabou? A mesma coisa. A mesma coisa. O custo do BRT é mais ou menos 1 bi e pouco, e o do VLT é 1 bi e 100. Maravilha. Então, isso é o que não se deve fazer. Ou seja, se fazer uma concentração de investimentos em determinadas áreas da cidade. O que nós queremos nesse momento, né? O que nós queremos nesse momento é ver as pedras no lago nas centralidades que podem identificar. E que pedra no lago é essa? Exatamente, é um novo PEU, ou seja, um novo projeto de estruturação urbana, onde nós possamos adensar, ter as regiões próximas aos pontos de transporte, que é uma coisa importante, transporte, desenvolvimento orientado por transporte, espalhar os investimentos. Nós queremos ver o início de um tratamento mais digno em relação às comunidades. Eu quero ver o Eduardo chamar as universidades que estão espalhadas pelo Rio e que cada uma delas adote uma região, como se fossem escritórios de planejamento urbano, escritórios de suporte para a cidadania, para que elas possam adotar e adotar soluções regionais. Não adianta dar uma canetada e dizer todas as favelas vão ter tal solução, porque não é. Nós temos que espalhar. Eu quero ver um desenvolvimento do número 1746 de maneira tal que as pessoas possam ligar e dar uma opinião sobre determinada política, que a pessoa possa tirar uma foto, geolocalizar e mandar diretamente para o centro de comando da prefeitura, e que alguém de fato olhe e consiga ver na telinha aquilo se manifestar e dizer, não, eu tenho que atuar aqui.
porque eu estou vendo uma porção de pontinhos, de denúncias de fotográficas ou de qualquer coisa. Eu quero um planejamento participativo. Eu quero vereador na Câmara, aí já entrei para a Câmara, quero vereador na Câmara tendo mandato participativo que consulte a sua população. Eu quero que as pessoas ganhem poder de decidir o futuro. Eu quero, Fabiana, que as pessoas não empilhem tijolos, e sim que construam uma catedral. Eu quero sim ver muitas obras inacabadas sendo feitas, nem que a gente aumente a dívida do Rio de Janeiro, que já está... Né, que é investimento. Se a gente olhar para o futuro, olhar para o passado, nós vamos lembrar como é que os Estados Unidos sai da crise de 29, ele sai com a política do New Deal. Como é que a Europa sai sai da Segunda Guerra Mundial? Claro, teve o Plano Marshall, o Japão, etc., mas sai com investimento e obra civil e obra de infraestrutura. Então a gente precisa de obra. A gente só vai dar emprego muito rápido para a população que não é capacitada, dando obra, que não vai dar tempo de capacitar, porque é muito legal falar, não, vamos fazer manifestação cultural, é legal. Cara, é importantíssimo a diversidade de manifestação cultural, é importantíssimo. Só que para o povão que precisa de emprego, que está numa situação em que está na pandemia e que está recebendo o auxílio do governo e vai deixar de receber daqui a pouco, a gente precisa dar oportunidade para as pessoas, e isso é para ontem. Então, se eu fosse o Eduardo, eu começava pelas obras que já tem projeto. A gente precisa acabar com o que a gente imagina, Fabiana, descer o número de projetos que estão enfileirados ali na prefeitura para se construir. A gente tem que flexibilizar as regras de construção. Isso a gente faz muito rápido. Desburocratizar, automatizar. Arquiteto estuda para quê? Engenheiro estuda para quê? Pode perfeitamente assinar um termo de autodeclaração. Vamos usar a inteligência e a tecnologia para vistoriar. E deixa também um pouco o mercado dizer, olha, esse arquiteto é uma porcaria, não compro mais produto dessa empreiteira, dessa construtora. Entendeu? Vamos botar essa cidade para ferver. Vamos acreditar. Vamos revitalizar o porto. Bom, eu posso continuar aqui falando pra caramba, mas é isso que eu espero do Eduardo Paes. Eu espero que ele se cerque bem e tome decisões que na realidade favoreçam a toda a população, principalmente a que está mais concentrada aqui, porque nós que temos o privilégio de morar na Zona Sul, Barra da Tijuca, essa região, a gente vai sobreviver a isso, mas essas pessoas aqui é que estão precisando, e eles são tão cariocas quanto nós. Talvez eu acho até que o verdadeiro carioca mora na Zona Norte, na Zona Oeste hoje em dia. Como a Luana está falando aqui, principalmente o povo da Baixada Fluminense, que sustenta o Rio de Janeiro com sua mão de obra. Né? Mas, Murdoch, infelizmente, nosso horário já estamos só para 2 horas de live. Gente, vocês não têm noção. Nossas reuniões de plano de governo era a tarde inteira, era discussão, era debate. A gente realmente... e o Murdoch é sempre uma aula. Não foi à toa que eu falei no início que ele era uma aula, porque ele realmente é uma aula. E uma das questões interessantes, quando eu entrei para a política, e depois quando eu saí, e depois quando eu fui reconvidada a entrar, e o Murdoch gostou muito desse pensamento, quando me ofereceram um cargo num partido, a pessoa chegou para mim e falou assim, Fabiana, você tem que vir com a gente, porque nós temos um grande plano de poder. Eu olhei para essa pessoa e respirei fundo, falei assim, a gente vai ter um problema, a gente vai ter um conflito. Eu acredito que é melhor a gente eu não dar continuidade, eu agradeço todo, porque, de fato, eu não tenho um plano de poder, eu tenho um plano de sociedade. E isso eu contei para o Murdoch, contei isso muito lá, e o Murdoch falou assim, é isso, a gente precisa buscar pessoas, assim como o Murdoch, como eu, como a Diane, como o Jackson, como uma série de pessoas que passam pela política e querem, efetivamente, fazer uma transformação
para a sociedade, que não tem não tem ambição de poder, né? Talvez a gente poderia ter um pouquinho mais de ambição de poder e poderia fazer a diferença, mas eu acredito que o momento inicial, né, o momento agora do Rio de Janeiro, para uma pessoa que já viveu a política, já, digamos, né, teve muitos anos aí na política, já comandou o Rio de Janeiro, uma oportunidade como os Jogos Olímpicos, que essa oportunidade não vai retornar, o montante investido no Rio de Janeiro não vai voltar, né, não vai voltar a acontecer, e, como o Murdock falou, perdemos muitas oportunidades, mas é uma pessoa que conhece bastante a política, conhece o poder e sabe o caminho de fazer. E esperamos, né, Murdock, que a maturidade, como o próprio Eduardo Paes fala, que ele está mais maduro hoje em dia, ele transforme esse plano de poder em plano de sociedade, que é o que a gente almeja para o Rio de Janeiro, que é a nossa cidade maravilhosa, e a gente precisa também de prefeitos maravilhosos, que está difícil. Né, Murdock? Eu queria me despedir, agradecer a todo mundo que teve paciência e a quem vai assistir essa live, porque ela já ficou para a história, porque já está no YouTube. É o seguinte, eu já estou me convidando, Fabiana, cara de pau total, para a gente falar sobre agora o Rio de Janeiro, metrópole, e a importância da recuperação do Rio de Janeiro, ter uma visão metropolitana para o estado do Rio de Janeiro, porque o estado do Rio é a metrópole que a gente vai chamar do Rio. Uhum. E nós não temos uma ação, muitas vezes, carioca, até dos prefeitos, com uma visão metropolitana. E nós temos que assumir esse protagonismo. É isso aí, já estou me convidando. Pronto. Não, vamos fazer, porque eu também quero aprender. Bom, gente, os avisinhos. Não, avisinho não, deixa eu terminar aqui com a carta do Murdock. Estamos preparados, se fosse você, né, Murdock? Estamos preparados para assumir esse vácuo de liderança. Temos a esperança pública, o conhecimento da máquina, o suporte técnico e intelectual de diversos líderes de todas as áreas e classes sociais. E, acima de tudo, a vontade de servir a cidade pela retomada de um futuro para o Rio. Não é um plano de poder, é a construção coletiva do futuro de todos, Carlos Murdock. Então, essa, né, eu acho que foi muito legal a gente falar da sua carta durante essa live. Foi. É uma carta muito bonita, todos os líderes fizeram cartas realmente de coração, porque esse plano foi desenvolvido com muito coração, como ele falou, de várias classes sociais, de pessoas de várias áreas, principalmente na área do urbanismo. As reuniões que eu participava, Nossa Senhora, o arquiteto de São Paulo, como ele falou, era gente de tudo quanto é lugar, e somando muito. Então, eu fico feliz. Bom, como os avisos, a gente vai ter a nova live com o Murdock, ano que vem, 2021, falta pouco, tá? A próxima live vai ser dia 16, né, na próxima quarta-feira. Deixa eu até colocar aqui o próximo aqui, a quarta-feira, de 16 de dezembro, com Las Grael, que é uma digamos assim, uma visão que muito pouca gente tem sobre o Las, da consciência política dele, que ele tem, e junto com o Jackson Vasconcelos, que teve aí no primeiro programa, e é um estrategista político, e vai ser muito legal essa live. Eu vou fazer uma mediação. Na semana seguinte, nós vamos ter o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, com a doutora Suelen Costa Clemens, que é a líder na parte científica da vacina de Oxford, falando um pouquinho sobre o Covid. E na última semana, provavelmente, no dia 29 de dezembro, a gente está finalizando aqui o cronograma, Marta Rocha dos Limas, 2 candidatos a prefeito do Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro, falar sobre como é que foram essas eleições. A gente vai confirmar, mas eu vou avisando pelo meu Instagram, pelo Facebook, e se puder, inscrevam-se, por favor, no canal do YouTube, o link está no Instagram, na bio, porque a gente precisa de 100 inscritos para poder personalizar o canalzinho. A gente precisa do help de vocês. O Murdock já faz na prova o seguinte: tem que estar inscrito na Fabiana. Se não tiver inscrito, já perde meio ponto. Meio não, perde 5 pontos logo. 5 pontos de cara, é isso aí. Tá certo, Fabiana. Combinado. Gente, um beijo. Obrigada, Murdock, por essa aula mais uma vez. Olha, praticamente 2 horas, a gente queria ficar aqui, mas eu acho que o pessoal vai querer, digamos assim, que a gente respire e prepare a nova, que vai ser Rio de Janeiro, a metrópole... Não, Rio, a metrópole do Rio de Janeiro. É isso aí?
É isso aí, é isso aí. Então tá bom. É isso aí. Gente, beijo. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos vocês. Valeu, Murdoch. Tchau, tchau. Isso.